Claramente Tricolor no ar, tem um tempinho que eu não gravo quadro especial sobre o Bahia por aqui, então vamos nessa. Tô com a camisa do Bahia por aqui, mas tá frio em Paris, então mesmo com o aquecedor ligado em casa, eu tô de capotinho, tá? Então fiquem sabendo que estou aqui devidamente fardada com a minha camisa do Bahia. Vamos falar um pouquinho sobre o triunfo para cima do Vasco. Não vou entrar tanto em detalhes na partida, afinal vocês com certeza já assistiram muitas análises sobre isso, mas também queria falar sobre um tema que surgiu muito nos últimos dias, que é a utilização da base pelo Rogério Ceni, especialmente falar um pouquinho do Del e do Juan Pablo, eles que foram destaque, né, estão sendo, porque ainda falta um jogo para a Copa do Mundo, na Copa do Mundo Sub-17, o Brasil perdeu hoje nos pênaltis para Portugal, eu estava esperando inclusive esse jogo para gravar para vocês, para poder falar um pouquinho desses dois jogadores que estiveram em campo, né, foram titulares, então também será assunto por aqui. Eu sei que é um tema que está um pouco alvoroçado entre os torcedores do Bahia, então vale a pena trazer um pouquinho da minha opinião, que eu já adianto, eu não sei se vocês vão gostar da minha opinião, mas tá tudo certo, tá? Vocês podem discordar, e assim que vocês discordarem, já deixam pra mim nos comentários se vocês discordam, por que que vocês discordam, afinal a graça deste conteúdo aqui, desse quadro no canal, é justamente trocar essa ideia com vocês. Eu tô longe do Bahia, eu tô longe da maioria dos torcedores do Bahia, então essa troca aqui para mim também é muito importante. Vocês de vez em quando mudam minhas ideias, inclusive. Por exemplo, tem uma delas que eu vou falar que vocês mudaram uma coisa que eu pensava, justamente me dando aqui opiniões nos comentários. Então, quero a participação de vocês e, obviamente, deixa o like no vídeo, porque me ajuda. O Claramente Tricolor chega para mais pessoas. E confere se você está inscrito no canal, porque a gente está muito perto de bater a meta de 50 mil inscritos. Então, vê se você está inscrito e dispara esse vídeo para mais gente. E, obviamente, se você quiser hypar, se você puder hypar o vídeo, também agradeço, tá? Vamos lá. O Bahia vence o Vasco por 1-0. Que espetáculo na Fonte Nova, hein? 43 mil pessoas. Aliás, não é desta temporada, mas assim, os torcedores do Bahia na Fonte Nova estão de parabéns. Belíssimo público, belíssima festa e mereciam esse triunfo depois da última decepção contra o Fortaleza. Não achei que o Bahia jogou mal, tá? Eu vi algumas análises um pouco mais duras, digamos assim. Eu achei que o Bahia fez uma partida segura, diferente do último jogo. A defesa do Bahia se comportou muito melhor do que na partida anterior. Eu gostei da escalação do Rogério Ceni e tá aí uma coisa que, assim, a gente aprende, né? Eu teria feito a escalação com o Alexandre na partida contra o Fortaleza e depois falei, né? Foi um erro, assim, bom, não deu certo, de certa forma, mas é uma opinião, na minha opinião, é uma opinião de pós-jogo, tá? Antes eu teria também escalado o Caio Alexandre. Acho que o Caio Alexandre tem uma qualidade e uma saída de bola. Ele é tecnicamente melhor do que o Acevedo, mas talvez neste momento o Acevedo seja o melhor jogador para ser o titular nessas últimas partidas. Então, para mim, o Rogério Ceni acertou, tá? Na escalação. Para mim, o Bahia fez um jogo muito mais seguro do que na última partida. E assim, eu realmente gostei, não achei que foi uma partida ruim, não. Alguns jogadores ainda faltando um pouco de afiar um pouco a pontaria, aquele detalhezinho no último terço do campo. Muito feliz que o Pulga marcou o gol, porque a sensação é que ele precisava muito disso para voltar a ser o Pulga que a gente viu antes da lesão. Ele, assim, eu senti que ele voltou um pouco baqueado, não só fisicamente, mas sentindo um pouco o fato de ter ficado fora da lesão, enfim. Então, o gol é muito importante para esses últimos jogos do Bahia, porque é o titular, um dos titulares no ataque do Bahia. Então, fiquei muito feliz com o gol do Pulga. Outra coisa, e aí tá dentro dessa história aqui, o que eu falei que vocês mudaram minha ideia. Que partidaça do Everton Ribeiro, hein, gente? No jogo passado, eu já falei, né, o quanto que, na hora que o Everton muda, o jogo muda, ele coloca uma qualidade em campo, a sensação é que ele entra e todo mundo sobe um pouco o nível para chegar mais próximo dele. Então, assim, espetáculo de jogo do Everton Ribeiro diante do Vasco. E o que é que vocês mudaram minha ideia? Vai ter vídeo aqui, gente, depois que o brasileiro acabar,
analisando, tá, a temporada do Bahia, vou falar um pouco sobre os avanços que eu acho que esse Bahia teve na temporada, o que falta para a temporada que vem. A gente precisa entender se o Bahia vai classificar, nossa, tomara muito, e até dá, viu, gente, para Libertadores de forma direta ou não. Eu acho que isso muda um pouquinho, obviamente que não vai mudar o planejamento, mas eu acho que vai ser um planejamento que vai precisar de mais cuidado, caso o Bahia vá para pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores. E então eu vou fazer esse vídeo depois que o campeonato acabar, até pra gente ter uma lógica aqui no canal, falando um pouco sobre o fechamento de 2025 desse Bahia. Mas eu já tinha adiantado aqui durante toda a temporada, ou principalmente nesse segundo semestre, algumas deficiências que eu achava que o Bahia deveria ir atrás, né? A gente sempre fala que falta um lateral direito, falta um reserva para o Juba, enfim, jogadores que a gente vai apontando como carências. E inicialmente eu não apontava tanto um jogador com as mesmas características do Everton Ribeiro, mas vocês mudaram minha ideia. É urgente que o Bahia tenha um substituto para o Everton Ribeiro, porque sem o Everton Ribeiro o Bahia perde demais. E assim, a gente vai ter o quê? Em alto nível, eu acredito que a temporada que vem o Everton Ribeiro ainda deve fazer, mas não estamos falando de um jogador de 25 anos. Então, a gente começa a ficar um pouco ansioso, um pouco preocupado do quanto que a gente ainda pode usufruir da qualidade desse jogador. Então, assim, o Bahia precisa estar ligado de que Everton Ribeiro, infelizmente, não é infinito. Então, essa é uma preocupação que eu não tinha colocado como prioridade, digamos assim, e vocês mudaram minha ideia. Acho que a gente precisa começar a pensar nesse jogador. Ele começa a ser uma prioridade, porque sem o Everton Ribeiro, o Bahia é outro. E, obviamente, não vai ter um igual ao Everton Ribeiro, mas a gente precisa entender qual que é a solução para quando a gente não tiver mais o Everton Ribeiro. Falei de Pulga, da importância do gol dele. A expulsão domingo, não vou entrar em detalhes também, porque eu acho que tá todo mundo muito de acordo, vocês já devem ter escutado de muita gente. Claramente, o árbitro esqueceu. O árbitro esqueceu. Então, na minha opinião, é uma arbitragem ruim quando o árbitro esquece que um jogador não tem um cartão amarelo e vai lá e dá um outro cartão amarelo, quando eu até entendo que se o Mingo não tinha um cartão amarelo, ele apresentar ali o cartão amarelo. Mas ele esquecer que um jogador tem um cartão amarelo e aí dá um cartão amarelo e claramente ele não queria expulsar o Mingo, porque deu margem, beleza, deu margem, mas seria um pouco rigoroso demais para aquele momento, né? Então, para mim é uma arbitragem ruim, errou nesse sentido, não em dar o cartão amarelo, mas em não perceber ou esquecer que um jogador que já tem cartão amarelo, e aí toma uma decisão que fica rigorosa demais, porque vira um segundo cartão vermelho. E assim, gente, é claro que se a falta é para cartão amarelo, você não deve levar em consideração que o jogador já tem outro cartão amarelo. Eu concordo com isso, mas não foi uma falta. Foi uma cera, sim, mas assim, era pro árbitro ter dado o amarelo se não tinha outro amarelo, mas se o segundo amarelo vai virar vermelho, eu acho rigoroso demais. Então era pra ter dado uma belíssima de uma bronca em Mingo e vamos nessa. E mais minutos aqui. E se dá mais minutos e o Vasco empata? Então assim, não vou entrar tanto aí, acho que a galera já foi bastante nessa expulsão aí do Ramos Mingo. Muito bem, Bahia está praticamente classificado, né, ao menos para Libertadores. O Bahia chega, inclusive, a pontuação recorde no Brasileirão. E assim, eu fui pegar aqui as últimas posições do Bahia no Campeonato Brasileiro. Atualmente está na 6ª colocação, né? Assim, se vencer os 2 próximos jogos e assim, gente, dá pra vencer. Eu sei que tem um jogo fora de casa, mas assim, dá pra vencer. E aí, obviamente, dependendo de outras coisas, dá pra sonhar com esse G5 ainda, dá pra sonhar com essa vaga direta ainda, mas o Bahia já chegou a 56 pontos, o recorde tinha sido 53 pontos, né? Então já passou, ainda faltam 3 partidas. Eu acho que é importante que você, ano após ano, vá
batendo recordes, assim, quebrando tabus. O Bahia tá nesse processo, né? De pouquinho a pouquinho. A gente queria que fosse mais rápido? Sim, queria, mas ainda assim tá indo, né? Pouquinho a pouquinho. Então, é um Bahia que a gente tem a frustração de que poderia mais, mas é um Bahia que se consolida ou vai se consolidando, porque não estamos falando de um projeto a curto prazo, como um dos protagonistas do futebol brasileiro. Assim, o Bahia não classificava para uma Libertadores na temporada passada há 35 anos. Não classificava 2 vezes seguidas para a Libertadores há quantos anos? Então, assim, é realmente importante que o Bahia se consolide como um dos principais times, como um dos principais competidores do futebol brasileiro, porque para ser campeão, gente, sinceramente, beleza, pode ser um ano só, mas me conta daqui a 5 anos como é que vai estar esse mesmo clube que teve um grande ano, né? E aí, por exemplo, eu escutei, mas o Mirassol já está indo, olha a temporada que o Mirassol fez com um elenco muito pior e tal. Beleza, me fala ano que vem como é que vai estar o Mirassol. Me fala daqui a 3 anos como é que vai estar o Mirassol. E me fala como é que vai estar o Bahia. Então, eu acho que essa é a grande diferença do projeto a médio e longo prazo. E neste momento, por mais que seja duro, e eu não estou dizendo para a gente ficar feliz porque não teve um título nacional, e depois de 20 anos teve um título regional e estadual no mesmo ano, né? Algo que não acontecia, então, sim, é pouco para o que o Bahia já foi, é pouco para o que o Bahia pode fazer, é pouco, mas já é algo que o Bahia não fazia. Então, para mim, repito, ainda falta esse título nacional, a gente queria mais, sim, mas para a gente conseguir esse título, para mim, a primeira coisa é se consolidar como um dos candidatos. O Bahia não existe consistência, não existe consolidação em apenas uma temporada. Que a gente tô considerando a temporada passada, que ainda assim o Bahia terminou na 8ª colocação, né? E, claro, teve aquela queda no segundo turno. Mas essa consolidação, para mim, é um ponto muito importante do projeto. Ainda que a gente fique frustrado, porque a gente queria mais e a gente acha que essa equipe, pela qualidade que tem, poderia mais. Mas não vamos esquecer que o Bahia foi o time que mais jogou e mais viajou nessa temporada. Então, assim, muita calma nessa hora, eu já vou voltar a esse ponto rapidamente. E aí, gente, olha só, nos últimos anos, 2024, ano passado, foi para a 8ª colocação, 2023, e aí eu vou descendo, tá, gente? 16ª colocação, 18ª colocação, 14ª colocação, 11ª colocação, 11ª colocação, 12ª colocação, 18ª colocação, 12ª colocação, e aí, para 15ª colocação, 2011, 14ª colocação. Assim, o Bahia se consolidou, e para mim uma segunda temporada que está mostrando isso, como, primeiro, um time de G6, um time que briga por G4 de Campeonato Brasileiro, ainda que não termine no G4. Então, para mim vai um pouco por aí. E aí, eu vou chegar agora na base, mas só queria falar uma coisa. Eu falei muito sobre isso no podcast que eu participei do Bahia. E não tô dizendo que vocês precisam ser assim, nem que é para ninguém ser assim. A forma como eu vivo o Bahia é assim, e é a forma como eu vou analisar e colocar aqui as minhas opiniões, porque é a forma como eu vejo, não só futebol, tá? Eu vejo um pouco a vida dessa forma. O Bahia é uma parte muito importante da minha vida. Então eu quero que seja uma relação saudável com o Bahia. Eu quero que seja uma relação feliz, ainda que eu tenha críticas, ainda que eu fique triste quando o Bahia perde, que eu me irrite com um gol perdido, que eu veja uma crítica ou que eu ache errado algo que Rogério Ceni fez, ou uma decisão da diretoria, mas eu quero que a minha relação com o Bahia seja uma relação feliz. E o momento em que o Bahia está vivendo, repito, independente de uma derrota, de um gol perdido, de um jogador que não está tão bem, o momento que o Bahia vive, para mim, é um momento que eu posso aproveitar, que eu posso usufruir. O Bahia está brigando por uma vaga na Libertadores direto. Isso significa que eu estou conformada, que eu não vou fazer nenhuma crítica e que, nossa, a culpa do Bahia não ter ambição é porque tem gente satisfeita. Gente, assim,
o fato de eu aproveitar, de eu curtir, de eu estar feliz que o meu time mudou de patamar, voltou a ser o Bahia grande, ainda que ainda tenha muitas coisas para fazer pela frente, não significa estar conformado, não ter ambição, achar que está tudo certo e ser a culpa, o motivo do Bahia não ser campeão brasileiro nessa temporada. Então, assim, eu, Clara, estou aproveitando este novo momento do Bahia. É assim que eu vejo, ainda que eu tenha críticas, ainda que eu fique triste nas derrotas e que eu me irrite com isso ou com aquilo. É a forma que eu vejo, tá? Então, repito, eu quero ter uma relação saudável com o Bahia, então eu alimento a parte boa do meu clube, da minha relação com o time que eu torço, e não a parte ruim, ainda que eu veja a parte ruim, tá? E aí, por fim, pra gente falar um pouquinho aqui sobre a base, especialmente sobre Del e Juan Pablo, se você tá por aí ainda, não esquece de deixar o like e quero a opinião de vocês sobre esse assunto. Muitas críticas, e eu escutei muito isso, especialmente depois da classificação da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17, das quartas de final para a semifinal, né? Porque classificou com gol de Del, ele é o artilheiro no campeonato com 5 gols, o Juan Pablo também faz uma grande competição, em especial, e eu comentei nas minhas redes sociais, né? Ai, amo muito meus pivetes de aço. E realmente, muito orgulho dos dois, em especial, titulares, mas obviamente do trabalho que eu acho que o Bahia tem feito, assim, com a sua base. E eu recebi muita mensagem assim, né? Ah, pena que o Rogério Ceni não veja isso, pena que o Rogério Ceni não ache isso, pena que o Rogério Ceni não use a base e tal. Rarara. Gente, calma. Ó, respira. E eu acho que a maioria de vocês vai discordar de mim, tá? Mas, enfim, talvez seja um pouco da minha personalidade. Eu tenho, geralmente, a tendência a pensar a médio e longo prazo, a processos. Eu não sou uma pessoa imediatista. Eu sou ansiosa, mas não sou uma pessoa imediatista. Então, eu consigo entender a calma que o Bahia está tendo com o Del e o Juan Pablo. Significa que o Bahia está fazendo tudo certo? Que Rogério Ceni está fazendo tudo certo? Não. Mas eu consigo entender, especialmente, o ponto do Del. Porque talvez o Rogério Ceni tenha tido algumas incoerências de outros jogadores que a gente acha que não tem tanto talento e que ele colocou para jogar em momentos até um pouco na fogueira, assim, já desse Brasileirão do Bahia. O Juninho, talvez, e que a gente fala, mas o Juninho... É Juninho, não é, gente? Não tem tanta qualidade, é um jogador que, sei lá... Eu quero ver o Del, eu quero ver o Juan Pablo. Gente, Del e Juan Pablo têm 17 anos de idade. O Juan Pablo, do que a gente tem de formação, do que a gente vê, inclusive, é um jogador que fisicamente está um pouco mais pronto. Eu imagino que na temporada que vem ele vai ter mais chances. Parece um jogador que está num caminho de amadurecimento, até físico mesmo, tá, gente? Acima do Del. O Del tem um faro de gol incrível. E eu acho que ele precisa ser muito protegido no sentido de que é muito divertido a história do Haaland do Sertão. Muito divertido. Eu, inclusive, brinco com isso quando eu falo com as minhas amigas, quando eu falo com meus amigos sobre Del. Mas, assim, ele é um jogador que ainda precisa de evolução física e eu confio Vocês podem não confiar, tá? Eu, Clara, confio. Eu confio no diagnóstico da equipe do Bahia de que o Del ainda não está pronto para jogar nos profissionais um Brasileirão. Porque o Del e o Juan Pablo também, tá? Eles estão jogando competições sub-17. Eles não são titulares absolutos em competições sub-20. O Del e o Juan Pablo jogaram também competições sub-20, o Brasileirão sub-20, mas, por exemplo, o Del tem 5. Ele tem 5 partidas no Brasileirão sub-20. O Del não é titular absoluto do sub-20. E vocês querem que ele entre em campo nos momentos para salvar o Bahia no Brasileirão. Assim, eu acho que é pular etapas. O Del fisicamente
Não, ele não é um jogador alto, não é um jogador forte ainda. Então, eu tenho a sensação e eu confio no diagnóstico de que o Del ainda não está pronto. Significa que não estará pronto? De jeito nenhum. Eu acho que na temporada que vem, o baiano, por exemplo, ainda mais, enfim, com a mudança do Campeonato Brasileiro, ele precisa ser utilizado, porque ele precisa começar a enfrentar os desafios acima para a gente entender o quanto que está essa evolução dele. Mas eu, Clara, não arriscaria, não pularia a etapa de começar a colocar o Del neste ano no Campeonato Brasileiro. Até porque na frente dele tem o William José e Thiago. Então, não acho que o Del vai brigar por posição. O Del não tá pronto para brigar por posição com esses jogadores. E assim, o Rogério Ceni demora para usar. Talvez ele demore, mas talvez ele tenha um cuidado maior. E ainda, repito, não é um cuidado maior 100% que nunca errou. Mas o fato dele ter errado uma vez não significa que todas as outras coisas que ele faz também é errado. Então, eu consigo entender que o Del ainda não tá pronto. E, gente, sério, se o Del tivesse sendo titular absoluto de seleções e de Bahia Sub-20, a gente já teria um indicativo. Ele não é titular nem do Sub-20 ainda, porque ele não tá pronto ainda. O Juan Pablo, eu já acho que tem um processo de amadurecimento, ele é inclusive alguns meses só mais velho do que o Del, diferente. Então, o Juan Pablo, a gente pode começar a ver um pouco mais. Mas ainda assim, eu, Clara, não pularia etapas, tá? Eu entendo o pedido, eu entendo que tem incoerência em algumas decisões do Rogério Ceni, mas especificamente sobre Del e Juan Pablo, eu vou dar uma defendida aqui e assim, tem uma ótima relação com o Rogério Ceni. No fim da temporada, vou analisar um pouco mais e falar sobre continuação ou não do trabalho do Rogério Ceni. Acho que a maioria de vocês já sabe o que eu penso. Mas eu não tenho por que defender o Rogério Ceni nesse sentido. É minha opinião de que Del e Juan Pablo não estão prontos para esta pulada de prateleira. Então, eu prefiro não ver o Del neste momento. Por mais que eu quisesse que ele entrasse em campo e estreasse no Brasileirão com gol, eu prefiro ver esse processo com mais cuidado. Essa é a minha opinião. E repito, não estou dizendo que o Bahia e o Rogério Ceni fizeram isso correto com todos os outros jogadores. Eu acho que teve alguns erros e algumas incoerências na temporada. Mas com o Del e com o Juan Pablo, eu tô ok com esse processo de não pular etapas. Enfim, a maioria de vocês vai discordar de mim, eu sei disso. Deixem aqui nos comentários, não tem problema, eu vou ler, vou debater com vocês. Enfim, e quem sabe, eu posso mudar de ideia também, tá? Mas, para isso, vocês vão precisar comentar por aqui. É isso, gente. Claramente tricolor por aqui. Não sai do vídeo sem deixar o like, conferir se você tá inscrito no canal, dá aquele hype se quiser também. Quarta-feira tem jogo do PSG aqui em Paris, então vou fazer vídeo pós-jogo. E na quinta-feira, muito provavelmente tem Tudo às Claras respondendo perguntas de vocês, a depender de como for a semana. O vídeo passado, Tudo às Claras, vocês não assistiram, então não sei se eu vou fazer essa semana, não. Mas quarta-feira tem vídeo pós-jogo do PSG. É isso, gente. Claramente tricolor no ar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.